Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura. Mateus 26, a partir do versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Nós sabemos que o Senhor aproveitou a celebração da Páscoa para instituir a nova aliança, trazendo os elementos do pão e do cálice como representantes do que ele faria na cruz. Sabemos que nessas celebrações, salmos eram cantados e salmos eram orados. As palavras dos salmos eram trazidas à memória e eles compartilhavam as suas esperanças, as suas expectativas da chegada do Messias. Nós também cercamos esse momento de oração, cercamos esse momento de louvor e confiamos que fazemos tudo em fé e desejando que Deus cumpra a sua palavra na nossa vida e use os meios conforme sua graça, conforme sua soberania. São convidados para participar da mesa do Senhor aquelas pessoas que, ouvindo o chamado do Evangelho e levando a sério esta mensagem, professaram a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador diante da igreja. Professaram a sua fé pelo batismo, pela profissão de fé, e estão em comunhão com a igreja, estão caminhando com a igreja, estão sendo pastoreadas, estão servindo ao Senhor. São convidadas então a participar da mesa do Senhor os que preenchem essas condições. Lembramos lá em Apocalipse, no capítulo 8, que após o anjo pegar brasas do altar junto com o incensário e misturar com as orações do povo de Deus, os anjos tocaram as suas trombetas e os juízos vieram sobre a terra. Então, quando oramos ao Senhor, nos submetemos à vontade de Deus e lutamos contra aquilo que não é sua vontade. Então, a oração também nos coloca em combate. Quando nos assentamos na mesa do Senhor, nós estamos recusando a mesa dos demônios, como diz o apóstolo Paulo. A mesa que é oferecida pela nossa sociedade. Nós estamos dando exclusividade ao Senhor Jesus. Então, sempre vai haver esses dois aspectos, o aspecto da luz e o aspecto das trevas. O aspecto da obediência à palavra de Deus e o aspecto do desprezo pela palavra de Deus. Aqui, enquanto os discípulos estavam reunidos, o traidor também estava presente. Em determinado momento ele se afasta e ele passa a se unir com aqueles que são contra o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus diz, aquele que não é por ele, é contra ele. Deus nos dê a graça de, ao participarmos desse serviço tão importante diante de Deus, que é a oração, nós sejamos separados de fato para a fidelidade com o Cordeiro de Deus. Ao participarmos da mesa do Senhor, nós desfrutamos de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós, este acesso pleno e eterno com o Pai Celestial, a paz que Ele nos dá, o seu amor, o seu perdão. Somos pecadores? Somos indignos? Somos falhos? Que seja esse o momento em que clamemos pelo seu poder, clamemos pela sua pureza, clamemos pela sua santificação e sejamos vencedores sobre aquilo que nos oprime. A promessa na mesa do Senhor de sermos nutridos com o pão da vida, de sermos abençoados com o Espírito da vida, não vivemos escravizados ao medo, aos vícios, às amarguras, aos ressentimentos, a traumas. Nós vivemos uma vida de liberdade, de alegria. Que a ceia do Senhor seja esse tempo precioso de comunhão com aquele que é maior que todos, o nome que está acima de tudo e que, portanto, pode nos dar
a satisfação, o propósito que faz com que nós suportemos qualquer coisa, porque nós sabemos a direção, não estamos perdidos. O Senhor está conosco e nessa noite, por meio do pão e do cálice, Ele quer que nós lembremos de cada uma das coisas que Ele nos ensinou e de tudo que Ele fez e das promessas do que Ele fará em nossa vida. Vamos orar e pedir que o Senhor consagre os elementos que serão usados e também o nosso coração para participarmos humildemente e sermos abençoados pela ação misericordiosa daquele que nos redime de todas as nossas iniquidades. Senhor nosso Deus, aprendemos na Tua Palavra sobre o Teu zelo em preparar o caminho do Salvador, em preparar mensageiros, precursores, que antes dele apontaram o caminho e descreveram como seria grandiosa a nossa salvação. No tabernáculo, no templo, nas mensagens, nos acontecimentos que o Senhor permitiu sobre o Teu povo, há pistas, há nuances, aspectos importantíssimos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seu ensino, sua luta, sua vitória, seu sacrifício expiatório, sua ressurreição, muitas e muitas coisas que podem vir ao nosso coração e à nossa mente para participarmos da mesa do Senhor com gratidão e para nutrirmos uma vida de oração não irrelevante, não inconstante, defeituosa, fraca, doente, mas uma vida de oração forte, fiel. Dá-nos a graça, Senhor, de participarmos da mesa da comunhão e desfrutarmos dessa comunhão, não apenas hoje, mas perpetuamente. Consagre os elementos que serão usados, Senhor, no nosso coração, para que em fé, ainda que pecadores, ainda que infiéis, mas justamente, Senhor, por admitirmos essa condição, buscamos em Ti a fidelidade, a pureza, a santificação. Tenha compaixão de nós e nos dê a alegria, Senhor, de sermos nutridos e alimentados do pão da vida e purificados pelo sangue da eterna aliança, conforme lemos nessa noite. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, no nome de Jesus, nosso bom pastor. Amém. Naquela noite, o Senhor Jesus tomou um pão, Ele partiu aquele pão e disse: isto é o meu corpo, partido por amor a vós. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. Eu vou convidar o nosso irmão Augusto para nos auxiliar na distribuição do pão. Os irmãos e irmãs que vão participar, por favor, fiquem em pé. E vamos aguardar todos que vão participar, recebendo o pão, para juntos participarmos do corpo do Senhor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com quem então nós celebramos comunhão.
Foram essas as palavras do nosso Senhor Jesus: "Isto é o meu corpo, partido por amor a vós. Como dele todos, façam isto em memória de mim." Senhor nosso Deus, nós aprendemos pela Tua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor tem nos dado aquilo que é necessário para a nossa vida aqui na terra, mas tem nos agraciado com algo superior, que é a Tua palavra, que cria e sustenta a vida. E por isso precisamos, Senhor, unir ao pão a oração. O Senhor nos nutre pela Sua palavra, e o Senhor nos enriquece, o Senhor nos limpa, o Senhor nos encoraja e nos fortalece por meio dessa comunhão, conforme os Teus servos nos disseram: orai sem cessar. Nós precisamos, Senhor, desse espírito de oração, para que este pão maravilhoso que nos é oferecido jamais saia de nossa memória, pois nós queremos, atendendo a Tua vontade, fazer em memória a Ti e ter essa memória conosco, celebrar essa presença maravilhosa do Senhor conosco. Bendito seja o Teu nome, Senhor, que por nós ofereceu o Seu próprio corpo naquela cruz. Amém. Também naquela noite, o Senhor tomou um cálice e, agradecendo, Ele disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim." Vou convidar o nosso irmão Henrique para nos auxiliar na distribuição do cálice. De Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estar aqui, este é o meu lugar. Alguém foi esquecido involuntariamente nos cálices? Foram essas as palavras do nosso Senhor Jesus na noite em que Ele foi traído. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim.
Senhor nosso Deus, nós não temos ideia da desonra que é o nosso pecado diante da Tua santidade. Te ofende e traz sobre nós também grande sofrimento, ilusão, engano, um mundo de mentiras, prazeres que escondem dores muito grandes e profundas, um reino de escuridão. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, traz luz, traz alegria e o triunfo sobre a morte, o triunfo da verdade sobre todas as mentiras. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pois é um preço altíssimo que não tínhamos como pagar, e o Senhor graciosamente pagou toda a nossa conta. Nosso Salvador, naquela cruz sangrenta e humilhante, disse: está consumado, está pago. E orou dizendo: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E antes havia dito para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta salvação eterna e plena, abrangente, completa, é a maior alegria da nossa vida. Dá-nos, Senhor, a bênção de sermos livres de todo o pecado e vivermos em obediência àquele que muito nos amou. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto os cálices vão sendo recolhidos, vamos cantar o último cântico. Pedir novamente ao Henrique e ao Diogo, nós vamos auxiliar no recolhimento dos cálices. Vamos cantar, igreja, novamente essa música, porque ela é muito oportuna para esse momento, né? Louvar aquele que é o que propiciou esse momento para nós mesmo, o momento da mesa, com dor e com sangue. Louvamos com toda a nossa força o nosso Deus. Amém? Amém. O nome forte de Jesus com Paulo, Nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos
Deus.